Hello, leaders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leaders That Scale. Tô aqui com o Rodar, meu amigo, host, sócio. Isso aí. E, cara, hoje a gente vai falar de quanto custa escalar, não é isso? Quanto custa escalar? Quanto custa? Custa bem, né? Emocional, custa. E grana também, E né? grana. Principalmente grana. Grana. Não, ou principalmente emocional. O tempo. Vamos descobrir Vamos isso. descobrir. E para ajudar a gente com isso, a gente está recebendo o Lúcio Cordeiro aqui. Lúcio, pô, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, cara. Que isso, gente. Eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Show, show. Agora 30 minutos de credenciais aqui, pessoal, aguarda aí, por favor. Brincadeira, é rápido. Então, apresentando o Lúcio aqui, para quem não o conhece, ele é famoso. Ex-99, ex-GV Angels, founder e CEO da Samax, mineiro, cruzeirense, empreendedor, formado em administração pela FGV, pai de pet, fundou 5 empresas, vendeu uma, investiu em algumas, mentorou mais de 100 e sua paixão é empreender e apoiar empreendedores. Sim, Pô. cara, 15 anos de mercado de startup, 15 anos tentando escalar negócios, então ou você gosta muito disso ou você sai no meio do caminho. Isso. Perfeito, né? Dá para falar sobre o tema. É isso, cara certo. Tem algumas coisas aí, né, no caminho. 2 ou 15 experiências aí para dar essa credibilidade. Legal, Lúcio. E você está empreendendo de novo. Tô empreendendo. A gente falou há um mês e já começou de novo. Cara, acho que a sina do empreendedor é isso, assim. Isso é meio que um vício, um problema psicológico ou um destino mesmo, assim. A gente conversou pouco mais de um mês, eu falei assim, não, acho que eu não tô na pegada de empreender de novo, quero fazer alguma outra coisa, quero apoiar outros empreendedores, mas acho que não é meu momento. Aí você conversa com uma pessoa, conversa com outra, encontra uma ideia, encontra uma tese que faz sentido, e você faz o quê? Você fala assim, é o momento, deixa eu ir de novo. Vamos sim. Então conta pra gente um pouco da Samax e o que te fez ir pra lá. Cara, eu acho que foi uma soma de momentos, assim, né? Como já falaram e tal, passei muito tempo trabalhando em startup, eu estou há muito tempo nesse mercado. E quando você começa a empreender, quando você acompanha muitas startups, acompanha muitos momentos de vida do empreendedor, você vê algumas dores que sempre vão aparecendo ali, alguns problemas que ele tem conforme a empresa vai crescendo. E um dos problemas que eu mais passei na minha vida, que eu mais vi gente passando ao longo do caminho, é quando a startup começa a crescer, começa a dar certo, você começa a sair daquele tier ali de, pô, ganhei 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares de crédito da Amazon, do Google, da Microsoft. Um belo dia, esse crédito acaba, você estava com seu planejamento financeiro todo muito bem feito para o ano ali, e bate no cartão de crédito da empresa uma cobrança de 30, 40, 50 mil reais, que ninguém nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca tinha imaginado que aquela dezena de milhar de crédito e um dia ia acabar. E, pô, você está como CEO, você está como CFO, você está olhando para aquilo, seu run rate, seu planejamento financeiro dos próximos meses, anos, vai por água abaixo, porque num ciclo de vida de uma startup, você ter esse aumento de custo é surreal. E quando você não é um cara técnico, você olha para aquilo, vem ali uma fatura da nuvem. E você sabe que aquilo custa. Por que custa? Quanto custa? De onde sai esse custo? Você não faz a menor ideia. E a maior parte do tempo, você passou o tempo inteiro conversando com o seu CTO, com o seu CPO, com o time técnico e falando assim, cara, custo, várias aspas, não é um problema. A gente tem que ter um sistema que pare de pé, que dê suporte, que escale, que garanta que o nosso cliente tenha acesso ao melhor serviço o tempo inteiro. Até o momento que custo passa a ser um problema sim, porque o dinheiro está acabando e você precisa economizar. Quando a gente começou a conversar da tese da Samax, quando me falaram assim, a gente está olhando para isso, a gente está conectando o financeiro com o técnico, o financeiro né? A gente está ali em FinOps, que é o meio do caminho entre finanças e o DevOps, esse desenvolvedor operacional olhando para a infraestrutura. Assim, cara, não tem nada que faça mais sentido para mim nesse momento do que isso. Assim, a empresa que conseguir resolver esse problema, que dessa estrutura, consiga mostrar para o CEO, para o COO, para o CFO, para o CMO, o quanto todo o consumo de dados, toda a análise da empresa, todo o custo de servir do cliente está impactando e gerando custo e consiga ajudar a otimizar isso,
é o próximo unicórnio. Eu falei assim, é aí que eu vou apostar, é isso que eu vou fazer. Cara, muito show, muito show. Eu vou voltar um pouquinho, né? Você falou que você sempre viu isso como uma dor, mas teve algo na trajetória que você falou, cara, isso aqui foi algo inesperado e inviabilizou um negócio. Cara, sim, assim, né? A Samax é minha quinta startup. Então, passei por algumas frentes ali, passei por alguns momentos. E na minha startup anterior, a No Ponto, a gente tinha uma tese muito grande de conseguir automatizar processos e dar escala num processo de back-office, num processo bem operacional ali. Custo administrativo, custo financeiro, RH, toda essa lógica de como automatizar mesmo o back-office de pequenas e médias empresas, principalmente pequenas empresas. E mesma coisa, assim, em algum momento o crédito acabou, a gente tentando usar muito agente de IA para automatizar isso, usando muita coisa de BigQuery para fazer análise de dados, para tentar normalizar a planilha, até que chegou ali num custo de atendimento de cada cliente que o que a AWS consumia não fechava a conta. E para o cliente, por mais que a gente apresentasse mais dados, a gente apresentasse mais informação, gerasse um dash legal para ele com o dia a dia, não era aquele super diferencial, até porque eram clientes pequenos mesmo. Assim. O cara falou assim, cara, legal, bacana, me dá uma visibilidade melhor da minha empresa, mas o que está querendo me cobrar para chegar nisso, a conta não fecha. Então, obrigado, valeu, meu sobrinho faz isso no Excel por menos. É um bom exemplo. Boa. Boa, legal. Triste. É triste. Entre, frustrações, né, e tristezas, essa falta de planejamento. Falta de planejamento? Será que dá pra chamar? Falta de planejamento? Porque é pego de surpresa, tá ali, por outro lado, tá ali de verdade, foi como você começou, né? Será que a gente sabe o que está dentro de um custo de cloud? Como é que funciona ali a AWS? Entre esses faltas de planejamento e surpresas que acontecem no caminho. Essa foi uma. Que mais? Que mais que você já viu aí, consegue trazer? Vai lá, nossa top 3 assim, de motivos pelos quais as empresas falham, os empreendedores, né? Falham, ou entre aspas, falham também. Eu acho que são momentos de vida do mercado, momentos de vida do empreendedor, assim, né? Tenho 15 anos de experiência no mercado de startup. Eu comecei a empreender quando startup era um sinônimo claríssimo de baixo custo. Então, você empreender tinha que ser uma estratégia assim, de você cobrar mais barato para conseguir validar mercado. Você tinha menos grana do que seus concorrentes, até porque, assim, no final das contas, em geral, quando você está empreendendo, por mais que você esteja tentando abrir um mercado, você está lutando contra incumbentes que são empresas grandes, bem posicionadas de mercado. Então, a grande vantagem da startup não é ser capitalizada, é ser rápida e ter capacidade de ser scrappy, né? de raspar o tacho ali e fazer o máximo possível com o mínimo possível de dinheiro. Então, uma das minhas primeiras experiências, quando eu estava na 99, eu gosto muito de contar esse caso, assim, que mostra resiliência. Assim, a 99 ainda não tinha captado quase nada de dinheiro, estava só na rodada com investidores anjo ali. Eu tive que pegar uma reunião com os sócios, com meu chefe, para justificar um investimento de R$5.000, que era um negócio que, na época, para a gente, R$5.000 fazia muita diferença. Assim. R$5.000 era grana pesada para a empresa naquele momento. Então, ter que lidar com essa restrição extrema de orçamento fez a gente ser muito inteligente no que a gente tinha que fazer. A gente tinha que pensar, repensar e destruir todas as ideias que a gente tinha para conseguir encontrar a melhor forma daquela ideia custar nada ou mais próximo de nada. E mesmo assim essa ideia ser passível de escalar.
porque tinha que ser alguma coisa que desse volume muito rápido. Era um mercado B2C, que já tinha concorrentes, já tinha o Uber começando a falar de entrar no Brasil, então a gente tinha que ser muito rápido e muito ativo no que a gente ia, nas decisões que a gente ia tomar. Porque no final das contas, tal coisa vai custar R$1.000 para imprimir flyer, para imprimir cartão. Cara, tem R$1.000 para gastar nesse momento? Eu acho que não. Eu fiz, na minha época de 99 ainda, a gente saía para fazer muita ação em bar, restaurante, que era obviamente um ótimo ponto de contato para quem vai precisar de um táxi no meio do dia. Na época, 99 ainda era só táxi, inclusive, né? Para economizar dinheiro, e ter gente disponível, eu, como gerente responsável, estava sempre nas ações, passando e distribuindo cartão com o pessoal, porque era a forma mais fácil de baixar o custo. Você cortava um promotor do evento. E falei assim, não, beleza, precisa de 3 pessoas para distribuir, chama 2 promotores, o terceiro sou eu vou lá, faço monitoria, acompanho, não tem problema. Rodei Vila Madalena, Pinheiros, todos os barzinhos de São Paulo distribuindo cartãozinho com o pessoal. Assim, espero que ninguém lembre de mim fazendo isso, mas eu lembro bem do que foi. E isso é questão de pensar muito no custo, porque no final das contas, assim, fazer uma ação dessa em que eu participasse era a possibilidade de ter mais gente no time garantindo melhor atendimento pro taxista. Você tinha que ficar o tempo inteiro fazendo essa análise de custo e retorno. Vou colocar... Não tinha essa ampla disponibilidade de recursos. Assim, cara, fazer rodada de investimento... A 99, um pouco tempo depois, isso era começo de 2015, se eu não me engano, a gente fez uma rodada de 100 e poucos milhões de reais. Que aí foi uma rodada grande, a gente ganhou muito espaço, foi quando a 99 começou a patrocinar time de futebol e tudo mais. Mas até aquele momento, toda a ação que a gente ia fazer tinha que ser muito bem pensada, do tipo, cara, essa ação vai custar R$2, R$3 mil. R$2, R$3 mil nessa ação é ter mais uma pessoa no atendimento, batendo ticket e resolvendo o problema do taxista. É a gente ter mais espaço de AWS para melhorar o tempo de atendimento do aplicativo, o processo de seleção ali. O que faz mais sentido nesse momento? A partir do momento que você tem essa restrição de recurso tão grande, toda decisão de escala vira um negócio assim surreal, porque cada centavo conta no final do dia. Legal. Cara, você falou essa última frase aí, ela é pesada, né? Quando você tem restrição de grana, cada decisão se torna, né, tem um peso muito maior. Parece óbvio, mas aí eu queria fazer a pergunta do contrário, né? Você já deve ter vivido também a experiência com muita grana. E óbvio, quando a gente fala de escala, a gente precisa acelerar, a gente precisa, né, dependendo do planejamento, não é só importante, é trivial que se tenha, porque senão o cara com mais dinheiro vai fazer mais rápido e aí não faz mais sentido amanhã. Mas quando você viveu isso, né, dessas decisões importantes ali, quando se tem muita grana, você acredita que naturalmente o desperdício acontece porque você não exercita? E não só o desperdício de grana, né? Que é meio óbvio, mas o desperdício até de eficiência da decisão em si. Cara, eu gosto de lembrar disso de quando eu estava na Alemanha, né? Morei 3 anos fora do Brasil, fui diretor de operações de um e-commerce lá. E a gente fez o lançamento do iPhone X lá a gente era uma das empresas vendendo, uma das primeiras empresas vendendo iPhone X na Alemanha. A gente foi negociar, eu sentei com um revendedor autorizado da Apple para a Alemanha para comprar assim, mais de 1.000 unidades de iPhone de uma vez. E foi o primeiro iPhone a passar de 1.000 euros, né, no caso, de custo. Então, era uma fatura ali de mais de 1 milhão de euros. E, cara, decisão básica de compra. Assim, você está comprando no B2B, principalmente, imagino que aqui no Brasil com a reforma tributária vai começar a ser a mesma coisa, mas você podia pagar o imposto só quando você vendesse, né? Não precisava pagar o imposto na compra e depois compensar crédito e tudo mais. O CFO falou assim, não, já paga o imposto de uma vez, que para mim é muito mais fácil resolver isso depois. A gente pagou.
sem brincadeira, eu tive que explicar para o revendedor da Apple que eu queria pagar 250 mil euros a mais de uma vez para compensar o crédito lá na frente. O cara ficou me olhando na ligação assim, cara, por que assim? Você pode comprar mais. Assim, não, mas o CFO falou que ele já quer o preço agora como se fosse preço final e depois resolve isso. Porque no final das contas, para a estrutura de conta da empresa, era mais simples para ele gastar 250 mil euros naquele momento e recuperar isso depois. Eu fiquei olhando assim, cara, já fiz empresa com menos do que isso, rodar por um ano. E você está desperdiçando, porque pode. Mesmo caso, assim, a gente estava lançando, mesma empresa, a gente estava lançando um novo meio de pagamento, que seria basicamente a versão alemã do Pix. Não funciona tão bem e tudo mais, mas para simplificar, é isso. Como a gente queria lançar, como fazia sentido, tinha uma boa possibilidade de tração, a gente estava no meio de uma rodada, queria mostrar bons números de novos pedidos para os investidores, a gente liberou sem testar direito, sem fazer muita coisa, porque não, vamos colocar no ar, tem que girar e tem que fazer funcionar isso o mais rápido possível. Colocamos no ar e tudo mais. Deu uma semana, pedido entregue, cancelado, que o pessoal fez chargeback, assim, foi lá em cima, porque o Pix deles, igual aqui no Pix, tem aquele dispositivo para você chamar de volta um Pix que você mandou errado. Lá tinha a mesma coisa, a gente começou a entregar, chegava o produto, o pessoal falava assim, não, quero meu dinheiro de volta. Tomamos um golpe, assim, tranquilamente custou uns 50 a 60 mil euros em produto perdido, porque precisava agilizar o processo de envio. Boa. Respondido. Sim. E hoje? Hoje, quem é o empreendedor, o founder? Porque a gente passou, né, pela fase scrappy total. Ah, beleza. É isso aqui. Tem que fazer com até o osso ali, né, do que temos. Passamos por uma fase de abundância que a gente viu bem ali em várias empresas. Usaram bem ou não, né, a verba, mas passamos por essa fase de abundância. E aí? E daqui para frente, quem é que vai escalar bem? Cara, eu acho que assim, ter tido essa fase de abundância, óbvio, é uma questão de maturidade do mercado. Ter mais recurso faz parte, é do jogo. Mas o que eu tenho visto e o que eu tenho apoiado mais, o que eu tenho gostado muito do que eu estou vendo é a volta desse empreendedor um pouco mais scrappy, esse empreendedor um pouco mais raçudo, que faz sozinho, que coloca, que prova, que vai meio que... É um termo que tinha até meio que desaparecido, né? O bootstrapped, assim, o cara que está realmente ali se puxando pela aba da bota, fazendo alguma coisa, validando e só depois captando, assim. Desapareceu um pouco o cara que falou assim, não, tô captando e aí depois eu vejo o que eu faço com dinheiro no bolso. E considerando que a gente tem de tecnologia hoje, assim, pô, você tem Lovable, você tem um monte de agente de AI, você tem muita opção para testar isso, você consegue hoje, de fato, colocar alguma coisa para funcionar, testar, antes de a gente voltar, antes de a gente começar a trabalhar com o conceito de MVP, você tirar uma empresa do chão era lento. Começou a ficar cada vez mais curto, hoje você consegue mostrar alguma coisa que apresente um mínimo de valor para o seu cliente em horas, dias, ao invés de semanas, meses. Então, assim, você pegar, ter uma ideia, falar assim, olha, Rudá, é isso aqui que eu quero é isso aqui que eu vou te entregar, vai funcionar assim, assim, assado, isso resolve o teu problema? Pô, resolve. Ah, então amanhã amanhã você já pode usar, segunda-feira já consegue testar e colocar isso para funcionar. Funcionou, validou, tem cliente usando, tem faturamento, porra, dali para frente vai, assim. Esse movimento do micro-SaaS tem muito dessa pegada também, né? Tem uma galera fazendo aí bons produtos que resolvem dores reais, tendo um faturamento bacana e que nunca levantaram um centavo de grana com fundo. Fizeram tudo autofinanciado mesmo, né? Não é autofinanciado assim, nossa, peguei
O famoso caso do empreendedor herdeiro, né? Comecei do zero com um pequeno apoio de R$500 mil do meu pai. Não, tipo, cara, gastando ali 500, 600, R$1.000 por mês no máximo, pegou, tirou alguma coisa do chão, validou e foi montando como um side job até que virou, de fato, o trabalho principal dele. Boa. E no contrário, beleza, esse é quem vai dar certo e tá dando certo, né? Mas quais os erros aí mais comuns ou talvez os piores? Talvez não sejam tão comuns, mas sejam grandes, né? Profundos e impactantes quem tá escalando e tem esses erros. Cara, eu acho que tem 2 erros muito padrão do empreendedor. O primeiro, e assim, é o erro mais bobo de todos, é o cara que acha que não tem concorrente. Cara, você sempre tem concorrente. Assim. Seu cliente tem que estar resolvendo aquela dor de alguma forma. Se ele não está fazendo nada para resolver aquela dor, aquilo é um não problema. Assim. Tipo, pô, eu não tenho nenhum problema com sorvete. Assim. Então, não é... Você me impedir de comer um sorvete seria um problema, mas você me dar sorvete, pô, jamais seria um problema para mim. Se você não tem se seu cliente está falando assim, não, se você está falando que não tem ninguém, que seu cliente não resolve isso de forma nenhuma, tem alguma coisa de errado. Eu lembro disso de uma menina que trabalhou comigo muito tempo atrás. Contratei ela vindo da OMI para ela ser SDR numa empresa que eu trabalhava. Eu falei assim, pô, acho bem legal o trabalho que vocês fazem e tal. Quem que é o principal concorrente da OMI? Vocês estão tirando cliente de quem? Tipo, da TOTUS, desses outros do Conta Azul e tudo mais? Não. Tipo, na época, a OMI, acho que o plano básico deles custava, tipo, sei lá, R$20, R$30. A gente tira o nosso cliente do caderninho. Ele está usando o caderninho de papel que ele vai lá, faz a contabilidade dele na raça, na mão ali. E a gente tem que convencer esse cara a sair do caderno e ir pro computador. Beleza, teu concorrente é a Tilibra. Isso aí. A dor do cara está sendo resolvida. Você ter essa miopia de mercado, você achar que você criou uma solução tão única que não tem ninguém resolvendo aquele problema, é um problema de empreendedor. E o segundo é o empreendedor com... Tá tudo meio relacionado, mas é o empreendedor com síndrome de gênio. Que é aquele que acha que ele está criando a nova... que a startup dele vai curar o câncer. Assim, está resolvendo um problema mundial e ele não pode falar com você do que ele está fazendo sem assinar um NDA, passar por 37 advogados e... E muito. É raro, mas acontece sempre. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, assim. Você tem que achar que você é o Einstein para só você ter descoberto de fato a teoria geral da relatividade. Ninguém pensou nisso antes. Numa das primeiras reuniões da Samax, quando a gente estava começando a estruturar, eu nem tinha entrado no projeto ainda. Assim. O pessoal fez uma super reunião com o time de tech do Itaú para falar o que a gente estava fazendo, qual dor que a gente resolvia, como que era o processo e tudo mais. Cara, você tem que parar, você tem que conversar, você tem que explicar com as pessoas. Se você for ficar pensando assim, nossa, não vou falar com o Rudá, não vou falar com o Fábio o que eu estou fazendo, porque são empreendedores, eles podem gostar da minha ideia e decidir concorrer comigo, cara, você não vai para frente nessa. Assim. A melhor coisa que você tem quando está empreendendo é desenvolver tua rede de contato, é conversar com gente, é ter mais gente testando e cutucando a sua ideia. Eu fiz umas conversas incríveis com... Espero que virem nossos investidores depois, assim, 2 executivos com uma super experiência de empresa grande, atuando no mercado de cloud, falou assim, cara, a gente quer fazer isso aqui, a gente está olhando para isso, isso e isso. Era para ser papo de 15, 20 minutos, para chamar os caras como advisors, como investidores, que viraram aulas de 1h30, 2 horas, os caras falaram assim, olha, mas já vi empresa tal tentando fazer isso, olha para aquilo, tem essa restrição, o mercado funciona assim, funciona assado, pensa nisso. É a melhor coisa que você pode fazer, assim. Desde que eu entrei eu estava um pouco afastado de evento de startup. Desde que eu entrei na Samax, eu comecei a ir em todo evento que tem, happy hour,
palestra, qualquer coisa. E se alguém pergunta assim, eu faço pitch quase completo, só faltando entregar o deck. Eu falo assim, não, cara, vai lá, critica. Você é empreendedor, você passa pelo mesmo problema. Você já deve ter passado por isso em algum momento. O que você acha? Me desafia na tese. Porque no final das contas, você não vai... Você não está no vácuo. Você não vai montar um negócio do zero sem ninguém olhando para esse mercado. Se não tem ninguém olhando para esse mercado, porque ele provavelmente é um mercado ruim. Tipo, e se você não tem ninguém te desafiando, te criticando, te falando assim, porra, olha isso, considera aquilo, já vi tal empresa fazendo, dá uma olhada, você acaba descobrindo o benchmark e tudo mais. Se você não tem esse feedback de pares, de pessoas próximas, fica muito mais difícil o processo de empreender. Assim, empreender é um processo que deveria, por mais que tenha criado muita ideia do empreendedor solo, empreender é um processo extremamente comunitário. Então, você tem que aproveitar a rede para conseguir desenvolver. Gente, estou batendo a mão no microfone. Tranquilo. Tem uma teoria, né? Caras muito, muito bons já ouvi falar isso e, de certa forma, concordo. E aí, queria ver sua opinião quando a gente traz isso para a escala, né? Que, pô, eu vou ter um negócio e eu preciso saber o que eu quero com ele. E aí, muitas vezes, a gente não tem essa clareza. O founder, às vezes, não tem essa clareza. Cara, eu quero fazer esse negócio para que eu tenha um equity, para que eu venda em X tempo, para que vou estruturar ele para isso. Ou, não, eu quero que ele me gere dinheiro e me gere muito dinheiro. Então, meu foco está ali em gerar realmente receita, em gerar caixa. Uhum. E aí, algumas pessoas defendem que não dá para ter os dois. Que é muito difícil ter os dois. Que você tem que ter essa clareza. E aí, quando a gente traz isso para a escala, né? Vamos colocar que a gente tem um novo negócio e a gente, né, queira os dois ou escolha um dos dois, como que você enxerga isso? A escala, ela vai inviabilizar, né? Ou essa escolha, ela independe, né? Você fala, não, cara, acho que uma vez que você escolhe, aí você vai montar seu plano e vamos embora. Queria ouvir de você o que você acha disso. Cara, o Gabriel Melo, que é o fundador da Talento, é um dos nossos investidores, ele falou, quando eu estava conversando com ele para entrar e tudo mais, ele falou uma das frases que eu mais gostei, que mais me fez refletir minha visão sobre startup, sobre empreendedorismo de modo geral. Assim, cara, toda startup está a 1 ou 2 milagres de virar um unicórnio. Então, assim, é isso. Assim, você precisa contar com 1 ou 2 milagres para que o negócio, de fato, ganhe essa proporção de bater um valuation de 1 bilhão e tudo mais. Mas, fora isso, você tem que construir um negócio. Você não pode pensar nisso. Vamos combinar, né? Se você é um empreendedor racional, você não pode contar com um milagre como uma forma de planejamento. Mas você tem que planejar para ter uma estrutura que se sustente, que cresça de forma estruturada, que tenha capacidade de ganhar escala. Então, eu já achei que fossem muito mais antagônicos, assim, ou você monta uma startup, bem naquela lógica do blitzscaling e tudo mais, que você tem que pegar, captar de uma vez 50, 100 milhões de reais e partir para a dominação mundial, ou você vai fazer um lifestyle business que é isso, vai ser aquela coisinha ali pequena, vai te gerar uma boa receita, vai te gerar um bom salário no final do mês, mas não é um negócio escalável. Acho que a gente olhando até para alguns casos de sucesso hoje em dia, eu vejo que isso dá para questionar bastante. Assim, pô, não dá para olhar para uma empresa igual a Asas, que agora fez rodada de 500 milhões de reais, mas é uma empresa que já tem quase 15 anos de carreira. Rodou por muito tempo ali como um negócio menor, que foi ganhando corpo, foi ganhando estrutura, foi ganhando cliente, até que chegou assim, pô, beleza, a gente tem um produto bom, a gente tem uma boa base de cliente, a gente tem uma boa estrutura, agora faz sentido a gente fazer uma super captação e partir para algo maior. Que a gerência net, que virou a F, né, que é de Ouro Preto, mesma coisa, assim. Começou como um negócio relativamente pequeno, foi ganhando espaço, foi ganhando momento, até, de fato, virar um banco, virar uma super estrutura e tudo mais. Assim. Não acho que você tem que... Hoje em dia não tem que ser um ou outro. Você tem que sempre pensar em ter
Você tem que sempre pensar em ter bons processos, ter boa estrutura, ter boa gente por trás de você e garantir que isso vai funcionando, assim. Até pegando outro caso, que foi um amigo meu com quem eu almocei essa semana, o pessoal da 180 Seguros. Já nasceram pensando, entraram num mercado super complicado, já nasceram pensando em ser uma seguradora escalável, então construíram uma tecnologia própria, construíram uma infraestrutura de APIs, construíram uma chegada no mercado que faça muito sentido e que potencialize os processos. Então, os caras conseguem entrar num mercado que todo mundo tem milhares de funcionários para fazer o que eles fazem, com um time super enxuto, porque desde o D0 eles pensaram assim, pô, beleza, a gente precisa ser escalável, a gente precisa ser super estruturado para funcionar. Mas a gente também precisa ser super estruturado para funcionar, porque a gente não vai ter grana para competir no número de funcionário, para competir no acesso a mercado como a Sul América, como a Porto. Então, o nosso processo de crescimento precisa ser mais inteligente, precisa ser mais enxuto, precisa ser mais rápido. Então, não tem porquê... Com o acesso que a gente tem em tecnologia e informação, não tem porquê a gente criar essa relação. Assim. Parece que quando a gente está pensando assim, não, vou fazer algo pequeno, pode ser algo mais, entre aspas, artesanal, que você vai fazer com menos tecnologia, você vai fazer de forma muito mais manual o processo. Quando é o contrário, assim, quando você pensa assim, cara, eu quero fazer algo que seja para eu ter uma boa... Se eu estou pensando nisso, vou montar um negócio que eu quero ter uma boa renda e ficar tranquilo. Eu vou pensar uma forma desse negócio ser o mais estruturado e depender o mínimo possível de mim para que, beleza, tô ali tirando o meu salário desse negócio e eu vou trabalhar o mínimo possível. Mas ao montar isso para conseguir trabalhar o mínimo possível... Então, eu posso, ao invés de atender 1, 2, 3, 5, 10 clientes, pô, beleza, eu posso montar um negócio que vai atender 10, 20, 50, 100. Quando você vê o que era teu negócio pequenininho ali para tirar uma grana, você montou uma estrutura tão boa que você consegue ganhar 10, 20, 50 vezes mais do que o previsto com relativamente pouco trabalho e aquilo vira um super negócio porque foi pensado para dar pouco trabalho. E no final das contas, por mais bizarro que seja falar isso, assim, escalar é ter o menor trabalho possível para fazer o que quer que seja que você tem que fazer. Legal, vamos pegar essa deixa para falar sobre escalar. Você colocou já, minha visão mudou sobre, achava que era uma coisa, blitzscaling total aqui, ou outra, bootstrapped total, né, e lifestyle business. E mudou um pouco e hoje acredito que dá para ter um mix ali ou chegar mais perto dessas duas coisas ou que elas são bem entrelaçadas, né? Nesse processo de escala, foi legal do milagre também. 2 milagres aqui, 1 ou 2 milagres para poder virar unicórnio, mas sem assumir que a gente vai virar unicórnio. O que mudou na sua visão de escala? Desde o começo dessa jornada, tanto empreendedora quanto executiva ali, acreditava que para escalar isso daqui era verdade. Algumas coisas você tocou aqui, tecnologia, processo. E hoje, sei lá, isso aqui acho que não é verdade mais. Eu vejo de uma forma diferente o processo de escala. Cara, eu acho que eu sempre via escala muito como uma relação muito clara entre quanto dinheiro você colocava e quanto resultado você tirava na outra ponta. Escala, para mim, sempre teve... eu preciso escalar, ou seja, eu preciso de uma verba de marketing de X milhões para trazer tantos clientes no topo do funil e fazer isso. Assim, independente da qualidade do meu funil, independente da minha taxa de retenção de cliente, se eu tiver muita gente entrando numa ponta, se eu tiver muito volume de acesso, de visualização, de tração, entre aspas, eu estou ganhando escala, né? Eu estou colocando cada vez mais gente sabendo e ouvindo e falando sobre o meu negócio. E eu percebi não muito recentemente, né? Mas eu fui percebendo que no final das contas, não, assim, cara, escala é você fazer, né? Voltando quase que para a sala de aula na faculdade, é você ter de fato
economia de escala. É você conseguir atender o próximo cliente de forma mais rápida, melhor e mais barata do que você atender o cliente anterior. Então, assim, não existe escalar custando mais. Não existe escalar perdendo dinheiro toda vez que você vende um serviço, um produto para o cliente. Imagina que toda vez na Samax que a gente fechar um cliente, quando a gente fechar ali a prestação de contas daquele processo, a gente olha assim, nossa, para atender a 99, a gente faturou X e custou X,2, ou seja, a gente acabou de criar uma máquina perfeita de como queimar 20% da receita todo mês. Cara, isso não é escala, isso é uma máquina perfeita de queimar dinheiro dos outros. Se tem alguém financiando isso infinitamente, maravilhoso, é quase que uma máquina de distribuição de renda. Mas não é escalável, assim, isso tem um limite. Escala é você conseguir, pelo menos para mim hoje em dia, assim, isso é muito claro, é você conseguir melhorar a todo momento. Eu estou sendo super financista aqui, mas é você melhorar a todo momento a tua margem de para servir cada cliente. Então, porra, você tem que olhar no final do mês assim, beleza, eu tinha 10 clientes mês passado e minha margem para atender esses 10 clientes foi X. Estou com 20 clientes agora, atender 20 clientes não pode custar mais do que me custou para atender 10. Conectando de novo com a Samax, assim, falando disso do dia a dia. Um dos pontos que a gente fala com os nossos clientes cara, vocês estão crescendo. É muito normal que se vocês estão gastando hoje 50 mil reais por mês de AWS, vocês vão terminar daqui a 12 meses gastando 70, 80, 100 mil reais. Perfeito, faz todo sentido. O que não pode acontecer é se hoje, para cada cliente que entra, para cada requisição de API que vocês fazem, para cada produto que sai do e-commerce de vocês, se hoje vocês estão gastando 0,1 para fazer isso, ano que vem vocês não podem gastar 0,11, 0,12. Tem que gastar 0,08, 0,07. Se a fatura da AWS vai vir 200 mil reais ano que vem, porque hoje vocês estão fazendo 1 milhão de pedidos, ano que vem vai fazer 5. Perfeito, lindo. Mas o custo unitário, o custo por cada unidade vendida, por cada unidade de atendimento acontecida, tem que ser menor. Escala é isso, assim, é você diluir melhor todos os seus custos dentro do que você está fazendo. Legal, boa. E como líderes, primeiro, né, você acha que tem essa clareza, e a preocupação com essa clareza? Acho que a tese deixa relativamente clara, né? Falando, não acho que na prática essa clareza existe, mas que esses líderes buscam, de forma geral, não só para os custos de nuvem em específico, chegar nesse nível de detalhe, ter olhar para o que está por trás do negócio, e se aqueles que têm sucesso e não têm sucesso nessa escala, esse é um fator diretamente correlacionado. Agora ficou fácil, né? Essa resposta. Samax é só é só olhar. Tá com problema de cloud, tá custando. Mas, cara, eu acho que esse aquele momento que você divide o bom empreendedor do empreendedor de palco, assim, daquele cara que quer montar um bom perfil de LinkedIn, ele quer montar uma boa história para contar, muito mais do que montar uma boa empresa. Os bons empreendedores com quem eu trabalhei, eles eram pessoas extremamente obcecadas por escala, em todos os níveis. Então, eles eram obcecados por como que estava a venda, como estava a retenção do cliente, como estava a satisfação, como que tudo dentro da empresa estava rolando. Quando eu estava pegando de novo a 99, assim, quando eu estava com o Paulo já era o Paulo Veras, conselheiro do monte de empresa, ex-presidente da Endeavor no Brasil e tudo mais. Assim, um cara super experiente. Ele parava toda segunda-feira, 2 horas, para bater com todos os gerentes regionais como que estava cada uma das praças, o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, como que a praça estava indo, o que a gente precisava fazer e como que
cada centavo de orçamento disponível estava sendo utilizado, estava sendo otimizado. Assim. Na Aren, a Tícia, que é a CEO, que está lá até hoje, mesma coisa. Assim. Ela ia, ela olhava, ela batia, ela via o que precisava acontecer, o que precisava ser feito. E tenho certeza, tem tempo que eu não converso com ela, que eu não acompanho o dia a dia da empresa, mas tenho certeza que, pelo que eu vejo, tenho certeza que mantém essa cultura, mantém essa lógica até hoje. Porque são pessoas que são extremamente obcecadas por isso. Agora, na Samax, que a gente tem o pessoal da Talentum conosco, é a mesma coisa. Assim, a gente tem reuniões periódicas que a gente vai revisar cada vírgula, vai montar um planejamento, mesmo que seja nessa fase inicial, que não tem muito como planejar, afinal de contas a empresa é muito nova, mas assim, tem um roadmap, tem um guia do que fazer, do que olhar, de como garantir um passo a passo ali, claro e bem estruturado, e como não achar que se você jogar dinheiro em cima, o problema desaparece. Não é... Na maioria das vezes, o problema da startup não é falta de dinheiro. Raramente o problema de uma startup é falta de dinheiro. Óbvio. Você está querendo... Se você é o Nubank querendo concorrer com... Né, Nubank 10 anos atrás querendo concorrer com o Itaú, dinheiro é muito necessário para você chegar nesse ponto. Mas... Né, o Nubank é um caso completamente à parte. 99,9% das startups não vão querer bater de frente com o Itaú como concorrente principal. Então, se você para analisar o que você está fazendo, se você para entender como que é seu dia a dia, o que você precisa fazer e como você consegue conectar o atendimento do teu cliente, a proximidade de venda, o próximo passo da sua empresa com o DRE, você já ganha de 99% dos empreendedores do mercado. Assim. Show. Pô, em linha com o que você falou também. Você falou de obsessão, falou no começo, apaixonado por isso daqui, né? Esse se colocar no negócio e tirando talvez um pouquinho do que é a DRE, mas o engajamento do empreendedor, o engajamento de quem está ali do lado, falou bastante da Talentum também, o quanto esse aspecto intangível impacta esse sucesso da escala, né? Lógico que impacta, mas tem coisas que a gente vê, tô colocando aqui, sou apaixonado pelo problema, pela ideia, pelo mercado, mas as coisas acontecem, a gente muda como pessoas, o mercado muda, às vezes entra, um outro insurgente ali, né? Que movimenta o mercado como um todo, surge uma tecnologia que movimenta o todo, dá aquela frustração. Como esses momentos impactam e como, quem está ali sente isso, daquilo que você já viu, quais são esses destaques? Foi agora no começo do ano, acho que fevereiro, março, o pessoal da GV, que tem uma matéria ali juntando GV, USP, SPM, INSPER e tudo mais, com os alunos de começo do curso para falar sobre empreendedorismo e eles terem ideia. Como eu sou ex-aluno da casa, já participei de várias atividades de empreendedorismo dentro da GV, me chamaram para ajudar a avaliar e bater um papo com os alunos. Eu falei uma frase que eu gostei tanto dela que eu repito ela toda oportunidade que eu tenho. Assim, cara, empreender é a pior decisão que você pode tomar, ou é a melhor decisão que você pode tomar. Assim, você pode escolher a ordem dos fatores aí. Porque no final das contas, se você está pensando se você está pensando pura e exclusivamente no dinheiro, é provavelmente a decisão mais burra que você pode tomar da sua carreira. Porque a chance de sucesso é baixíssima se você escolhesse qualquer alternativa, principalmente considerando, né, sair das 4 faculdades que estavam ali, a chance de você, em 10 anos, você ter feito mais dinheiro indo para um programa de trainee, indo para qualquer outra alternativa que as faculdades te oferecem, é muito maior do que você decidir montar a sua startup. Eu sou um exemplo claro disso. Assim. Se eu tivesse virado trainee da Ambev, eu provavelmente teria feito mais dinheiro do que eu fiz empreendendo. Mas não é sobre... Se a tua decisão é essa, não é aí que você vai ganhar. Porque no primeiro concorrente maior que surgir
você desiste. No primeiro contrato que você perder, no primeiro processo que você tomar, no primeiro prejuízo financeiro que você tiver. Assim, são vários problemas que vão acontecer ao longo do processo que vão te frustrar e que você fala assim, cara, acabou, eu não tenho saco mais para isso, eu desisto, vou voltar para o mercado, que no final das contas, se eu tivesse ouvido minha mãe e feito concurso, eu estava muito melhor do que eu tô hoje. Se for só grana, não empreenda, é isso. Se for só grana, não empreenda. Cara, vai ser... Porque no final das... Pelo menos para mim, assim, pode ser que para alguém seja, mas pelo menos para mim, acho que só o dinheiro não é motivador diferente, não é motivador suficiente. Você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito mais responsabilidade. Você, no final das contas, assim, Samax está começando a crescer, a gente está trazendo gente para o time. Espero, daqui a 6 meses, 1 ano, voltar aqui para bater um papo de novo. Não, a gente está com um time de 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. É maravilhoso. Até o momento que você para e pensa que quando chegar no dia 30 do mês, são 30 pessoas que você tem que garantir os salários, tem que garantir o plano de saúde, tem que garantir o VR, o INSS, o FGTS e tudo mais. Você conseguir falar que você conseguir chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem 30 profissionais que a vida depende de você, que são 30 famílias que a vida depende de você, e você fala assim, não, porra, durmo bem demais, assim, sem o menor esforço. Ou você tem muito dinheiro na conta para isso não ser um problema, ou você não é uma pessoa normal. Porque todas as vezes que eu tive pessoas no time, eu ficava assim, tava naqueles momentos difíceis de captação, eu ficava pensando, cara, e aí? E agora? Como que eu faço? O que eu resolvo? E isso é muito motivador, porque no final das contas você fica pensando, cara, tenho que resolver, tem todo mundo aqui dependendo de mim, mas ao mesmo tempo é desesperador. Então, o empreender não pode ser essa questão puramente direcionada pelo resultado financeiro. Assim. Você tem que ser muito apaixonado pelo que você está fazendo. Você tem que olhar e falar assim, cara, isso é um problema tão grande, isso é uma dor tão grande, e resolver isso é um impacto tão fenomenal que eu vou acordar todo dia 7 horas da manhã pensando nisso, eu vou dormir todo dia 1 hora da manhã pensando nisso, e provavelmente eu vou sonhar com isso no meio da noite e vou acordar com alguma ideia nova para garantir que isso está funcionando. Acho que na 99, como era o negócio da 99, que era mais B2C, quando eu estava na Itália também, que era um marketplace de serviços, como eu tinha um contato obviamente um contato muito mais humano, ouvir as histórias de quem usava seu serviço era um super motivador. Então, ver taxista indo no escritório da 99 falar com a gente que tinha conseguido pagar a faculdade da filha com o dinheiro que a gente gerava, era um super negócio. Na Itália, ver muita gente falando assim, cara, tava sem saber como eu ia me virar no final do mês e agora, trabalhando com a Clincy, minha condição de vida melhorou assim 800%. É incrível. Eu tenho um amigo, o Samuel, que ele fundou a Goleiros de Aluguel. E ele está sempre postando no LinkedIn, postando os casos do pessoal que usa a plataforma para complementar a renda. Assim, um cara tirando 1, 2 salários mínimos extra no mês, jogando bola de final de semana, jogando bola à noite. Cara, isso é um negócio assim apaixonante. Você olhar o impacto que você está gerando, o impacto que e você resolve consegue. o problemão, né? Resolve o ninguém problema. quer pegar no gol. Ninguém quer pegar no gol. Verdade. Ô, Lúcio, cara, é nítido o quanto você... E eu gosto disso, né? Já quero te convidar para voltar, porque... Quando quiser. A tua vivência te fez... Eu acho que esse é um grande benefício de empreender e da tua vivência, que é se tornar alguém consciencioso. Né? Que é alguém que literalmente é claro, né? Da gente ouvir e falar, cara, pô, faz sentido. É difícil não concordar com você porque é ponderado, né? Eu acho que tudo que não é extremo, eu dou muito valor, né? Porque parte do princípio que você viveu os extremos, experienciei os extremos e aqui eu entendo que pode ter vários outros tons e tal.
Diante disso, né, tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, ela é clichê, mas ela é legal pra caramba. O que você diria pro Lúcio lá do começo, né? Se encontrasse ele e falasse, cara, vai por aqui, não vai por ali, ou não faz isso. O que você falaria pro Lúcio? Cara, se eu fosse conversar com o Lúcio de 15 anos atrás, acho que a primeira coisa que eu falaria pra ele é assim, bicho, vai pra terapia. vai te ajudar demais. Demorei pra entrar na terapia, assim, minha vida foi outra coisa depois dela. É importante. Então, assim, Legal. e recomendo, e piadinhas à parte, assim, recomendo muito para todo mundo que quer, todo mundo em geral não, assim, todo mundo que tá empreendendo ou quer empreender, você fazer uma boa conversa com um mentor, com um psicólogo e ter esse apoio profissional, assim, cara, se terapia não é a tua, você acha que não precisa, assim, ter um bom mentor, ter alguém ali que vai te acompanhar com planejamento de carreira, com planejamento de vida, com se entender profissionalmente, com ser essa pessoa que não é que ela vai não é que vai desafiar a sua tese de negócio, ela vai te desafiar enquanto pessoa para se entender e para te ajudar a definir suas prioridades. Porque no final das contas é isso, assim, pô, as prioridades da pessoa ao longo da vida vão mudar. As prioridades da pessoa ao longo do ano, ao longo do processo empreendedor vão mudar. Assim. Você pode começar a startup, você está solteiro, disposto a trabalhar 18, 20 horas por dia. No meio do caminho, você conhece a pessoa com quem você vai casar e vocês decidem colocar uma criança no mundo ou adotar uma criança, o que é que seja. Cara, isso muda completamente teu panorama de prioridade. Se antes você podia se comprometer a ganhar nada, colocar dinheiro do bolso, do nada o jogo começa a mudar. E você precisa de alguém para te ajudar. Às vezes você precisa de alguém para te ajudar a pensar nisso. Então eu teria falado com o Lúcio 15 anos atrás, bicho, arruma um bom mentor para te apoiar nesse momento, vai para terapia, vai se entender, vai se organizar. E acho que uma coisa que eu teria falado comigo 15 anos atrás é seja mais consistente. Porque no final das contas, assim, não é... Acho que todo empreendedor, principalmente quando você é muito jovem, você sempre vai achar que você está correndo... Ao invés de imaginar que você está correndo, não é nem uma maratona, você está fazendo um Ironman de 15 anos, você costuma achar que você está fazendo várias corridas de 100 metros rasos. Cara, né? Tipo, no final das contas, você tem a fábula da tartaruga e do coelho, não é à toa, assim. A consistência, o fazer ali um pouquinho melhor todo dia, bate muito. Eu fiz até um post sobre isso essa semana no LinkedIn, assim. Você fazer um pouquinho ali todo dia, você ser um pouquinho melhor, você ir se conhecendo, ir se adaptando, ir treinando, ir se capacitando, é muito mais impactante no longo prazo do que achar que eu vou sair daqui agora e fazer uma maratona, sendo que a última vez que eu corri foi... nem lembro, melhor nem parar para pensar no assunto. Você não vai conseguir fazer isso. Assim. Se você fizer, só vai dar... Você pode fazer? Pô, pode fazer. Se você é jovem, tá ali com condicionamento físico ok, pode ser que você consiga, de fato, correr 42 quilômetros do nada. A chance de no dia seguinte, na semana seguinte, você tá com o corpo destruído, não conseguir nem respirar, é enorme. Sim. Então, não tem... Né? Tipo, você não vai resolver todos os problemas do mundo daqui até o final de semana que vem. Então, respira e vai com calma. Não tem por que ter desespero, assim. O mundo, por mais que os maias digam, né, no final das contas, você está falando comigo de 15 anos atrás, o mundo não vai acabar em 2012, você não tem que correr quanto tempo. Não, exato. E tudo é cíclico, né? A natureza é cíclica e a gente às vezes esquece de só observar como as coisas são, né? São assim. A pergunta é se os nossos eus de 15 anos atrás ouviriam o que a gente ia falar, né? Ah, acho que não. Acho que não. Eu me conheço, eu tenho certeza que não. Eu ia falar, esse babaca, você não sabe. Não. Seu velho. Ah, velho. Você tá careca, quem que você acha que é para falar alguma coisa? Sim. Pô, voltamos para trás. Mas e agora? Indo para frente. O que o Lúcio espera ainda construir na carreira? O que você espera poder passar adiante, né? A gente está aqui no momento de reflexão, então já provocou um pouco quem está ouvindo. Para frente, o que vai ser construído? Cara, eu acho que assim,
óbvio, estou construindo mais uma startup e que eu sempre falo que vai ser a última. E com certeza não... Tô mais 5. Não vai ser assim, daqui a 10 anos, quando a Samax for vendida, provavelmente eu vou inventar outra coisa para empreender lá na frente de novo. Mas acho que olhando para frente, olhando para o futuro, o que eu quero fazer, e isso foi até foi uma conversa que eu já tive com alguns amigos algumas vezes, principalmente quando eu estava no FGV Ventures, quando eu estava no GV Angels. Trabalhar com empreendedor, dar apoio para empreendedor, dar mentoria, conversar, ajudar o pessoal a estruturar negócio, a se entender, é um negócio que eu gosto tanto de fazer que, assim, por mim, eu passava o resto da vida fazendo isso. Assim, cara, eu realmente gosto, eu realmente sou apaixonado por sentar, conversar com empreendedores e fazer esse... Assim como eu sou apaixonado por empreender, eu gosto muito de também falar assim, cara, né, tive esses problemas ao longo dos anos. Então, já que você está querendo empreender também, olha isso, olha aquilo. O que você está passando agora? Ah, estou fazendo isso. Beleza. Como que a gente pode entender melhor teu momento e ajustar curso, ajustar alguma coisa para garantir? Ter esses papos com empreendedores, conversar com quem está criando alguma coisa, é um negócio que me diverte tanto, assim, que, sinceramente, olhando para frente, é um negócio que eu quero fazer cada vez mais. E agora que, né, tô nessa jornada, tenho feito isso cada vez mais, porque, no final das contas, eu estou solucionando um problema de empreendedores. Então, eu tenho tentado me expor mais dentro do mercado de modo geral para bater esse papo, para ter essa proximidade com o público. Cara, muito, muito legal. A gente está caminhando para os finalmente e tem uma... Se você tiver alguém em mente, né? Se você gostou da experiência, fazer, putz, cara, tem um cara aqui que vocês têm que convidar para ele vir aqui. Tem alguém pra gente... Porque aí já fica gravado, aí o cara já fica... Putz, ó, falaram, Pressão. vou ter que ir. Pressão. Nossa. Cara, tem algumas boas pessoas para convidar que eu acho que vale muito a pena trazer. Mas pegando assim de bate-pronto, uma pessoa que eu gosto muito, que eu acho que ia encaixar muito bem aqui na conversa, é o Vlado Teixeira, do GV Angels. É um dos principais investidores anjo do grupo. É um cara que já investiu em mais de 60 startups. Assim, tem um puta perfil. Legal. E, cara, é uma das pessoas, assim, né? No GV Angels, a gente brinca quando todo mundo fala assim, quando eu crescer, eu quero ser o Vlado. Porque ele virou mesmo esse porta-voz do GV Angels. Então, onde quer que seja que tenha um evento de empreendedorismo, que chamem alguém para ir lá, para palestrar, para falar, ele falou assim, cara, eu vou, porque é a minha responsabilidade como empreendedor que fez um exit de sucesso e deu certo, fazer um exit de sucesso como esse ponto, é conseguir levar apoio para a próxima geração. Então, assim, é um puta cara, um puta perfil, com uma super experiência como empreendedor e como investidor, e uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na vida. Show. Que legal. Tá anotado. Bora convidar, né? Bora convidar. Sim. Mas aí diria, qual que é a pergunta que você faria? Talvez pro lado você já tenha feito, né? Já estavam ali atuando juntos, mas para os convidados aqui do podcast, uma para deixar aí, a gente vai adicionar aqui no... Nossa. Acho que, cara, é um negócio que acho que todo empreendedor já pensou em algum momento, assim, mas qual foi o erro que mais escalou que você já... O erro mais escalou. Que você já teve. Legal. E aí? Qual foi o erro que mais escalou que você já teve? Pra gente fechar bem. Cara, foram tantos. Nossa, Qual foi um erro que escalou muito, então, né? Assim de bate-pronto. Cara, acho que um erro que no final das contas, né? É aquele momento que você faz a reflexão pessoal, assim.
Pegando minha startup antes da Samax agora, no ponto deu claros sinais de que não teria esse ponto de inflexão de escalada em vários momentos da vida dela. E por arrogância, por apego, por falar assim, não, vou conseguir. Eu apostei muito mais tempo no negócio do que eu recomendaria a qualquer outro empreendedor a apostar. Então, acho que fazendo minha meia-culpa é isso, assim. Tipo, você tem que saber o momento... No final das contas, você tem que saber o momento onde você está procurando uma pivotada ou você está procurando uma corda para se salvar, assim. No final das contas, você saber o momento, assim, cara, realmente não vai... Vamos parar aqui. É tão importante quanto saber o ponto que, não, de fato, encontrei, agora vai. Sim. Animal. Cara, animal. Inclusive, isso me gera outras reflexões, porque, né, a gente sempre tem aquela sensação de que, principalmente pela nossa cultura, né, que resiliência. E, às vezes, a inteligência e o saber parar, né, e pra gente é tão terrível, falar, nossa, eu falhei, eu desisti. Não, você deixou de perseguir, muitas vezes, um erro, um caminho errado, ou um mercado que não faz mais sentido, ou timing, pode ser N motivos, né? E é um aprendizado e, na próxima eu vou escolher um mercado com menos resistência, eu vou escolher um sócio melhor, não é o fim da vida, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente, quando a gente está apaixonado, né? Todos nós aqui como empreendedores, a gente confunde muito o que a gente é, e aí por isso que você trouxe um ponto importante da terapia sempre, e aí a gente bota tudo, né? Investe tudo, a nossa vida inclusive naquilo, e a nossa vida vai muito além daquilo, né? E um negócio pode ser um erro, um acerto, amanhã tem outro negócio, e assim por diante. Inclusive, eu queria fechar com algumas frases que você falou que eu achei, cara, animais, e eu quero que a gente coloque na descrição quando a gente compartilhar o episódio, que eu achei isso fantástico. Você foi falando ao longo do episódio e eu fui anotando, cara. Nem sei se eu anotei certo, mas eu achei fantástico. Você definiu várias vezes o que é escalar, né? Pô, e aqui a gente fala de escala pra caramba. Escalar é ter o menor trabalho possível para fazer o que você tem que fazer. Achei ótima essa definição. Escalar é atender o próximo cliente da forma mais rápida, mais barata e eficiente do que você atendeu o anterior. Sim. Escalar é melhorar a todo momento a sua margem para atender seus clientes. E escalar é diluir melhor seus custos dentro do que você está fazendo. Cara, assim, se a gente somar isso, por isso que eu falei que é muito claro a tua experiência, a tua vivência e ser consciencioso, né? Porque com muito ou pouco dinheiro, o bom senso é sempre bem-vindo, né? Sim. Acho que é isso, né? Cara, é bem isso, assim, bom senso é, acho que a principal característica do bom empreendedor. Assim. Antes de tudo, o empreendedor tem que ter bom senso. O resto você desenvolve. Se você não tem bom senso... Ou tem ou não tem. Bom senso ou você tem ou não tem. Eu acho que é até independente da cultura e do né? E por incrível que pareça, não dá para comprar, assim. Não dá para você pegar, jogar dinheiro em cima e sair bom senso do outro lado. Ensinar bom senso. Eu não tenho. É difícil. É isso aí. Cara, show. É isso, né? Legal. Maravilha. Pô, muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Eu que agradeço, assim. Estar aqui com vocês foi uma experiência maravilhosa. Cara. Que bom. Vamos ter outras vezes, com certeza. Com certeza. Não, super obrigado. Honrados aqui com a presença. Muito bom mesmo. Pessoal, obrigado. Vocês ficaram até aqui. A gente vai deixar os contatos do Lúcio, tudo mais, LinkedIn, etc. E até a próxima. Até a próxima, Valeu. pessoal. Até.